Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez aqui à sala da Biblioteca da Imprensa Nacional. O meu nome é Maria João Gaiato, eu sou responsável da Biblioteca e trabalho também no Museu e Arquivo Histórico na Casa da Moeda. Mais uma vez, coube-me a honra de vos dar as boas-vindas a mais uma sessão que vamos ter aqui com os nossos parceiros culturais, Universidade Aberta, e esta 13ª sessão tem um tema realmente que vai ser, com certeza, bastante interessante e tem um convidado a quem eu dou já as boas-vindas de antemão, o professor Dr. Manuel de Novaes Cabral. Temos sempre connosco também o professor Eduardo Franco e, mais uma vez, agradeço a vossa presença e vamos ouvir, dou a palavra agora ao professor. Obrigada por virem. Okay. Muito boa tarde, obrigado pela vossa presença em mais este seminário permanente de estudos globais em cooperação com a Empresa Nacional Casa da Moeda, e que em primeiro lugar é organizado precisamente para os investigadores da nossa cátedra, da nossa universidade e que trabalham nos nossos projetos, no quadro da formação permanente que somos convidados também a ministrar e a partilhar. E hoje é com especial gosto e prazer que temos cá connosco, e graças à sua disponibilidade e generosidade imediata, porque atendeu de forma, em um tempo muito curto, o nosso convite, o Sr. Dr. Manuel Novaes Cabral, que é Presidente do Instituto de Vinhos do Porto, e é do norte do país, e é um formado nas áreas de Direito, mas também dedica-se também ao mundo literário, portanto é uma pessoa de interesses múltiplos, e é um pensador, um comunicador, um gestor, uma pessoa de várias valências, tem uma carreira absolutamente notável e que preside uma ilustre instituição que também tem a ver com esta casa, porque o Marquês de Pombal, tendo fundado a Empresa Nacional, também foi o responsável pela criação de uma região demarcada de vinhos, dos vinhos do Porto. Portanto, há aqui uma ligação estreita, que estas instituições se ligam e foram, no fundo, potenciadas naquele século XVIII, dito século das luzes. E o Sr. Dr. Manuel Novaes Cabral, Presidente do Instituto, também já nos deu o privilégio de apresentar as obras pioneiras da cultura portuguesa que estamos a preparar e a levar em frente no Porto, e fez uma conferência notável, um comunicador absolutamente extraordinário, e que certamente nos vai aqui enriquecer com o seu saber sobre este tema tão interessante, que é precisamente a questão do vinho do Porto como marca global. Aliás, nós temos aqui também um projeto que estamos a preparar, que é preparar uma história global de Portugal, onde também as nossas marcas globais também vão entrar. E, portanto, este também já é um contributo para essa reflexão, onde a economia portuguesa também tem alguns produtos realmente que se projetaram no mundo e que até foram pioneiros na sua forma de produção. E, portanto, hoje temos aqui alguém que é, no fundo, o continuador desse processo que começou há 3 séculos. Portanto, desejamos mais uma vez as boas-vindas, agradecemos a sua disponibilidade e agora a palavra é a sua. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu costumo falar a pé, mas desta vou tentar aqui um bocadinho levanto. Muito obrigado, Sra. Doutora Maria João Gaiato. Tenho muito gosto em estar aqui. Muito obrigado, Sr. Professor José Eduardo Franco, meu querido amigo, que já me desafiou em muito pouco tempo, desafiou-me para uma série de projetos. E como isto não é exatamente a minha vida, esta palestra faz parte daquilo que é a minha vida, mas desafiou-me para outros que não fazem parte exatamente desta minha vida profissional, digamos assim, mas que eu faço com muito gosto, porque todos nós, de certa maneira, somos múltiplos, temos interesses diversificados, e eu tento cultivar alguns para não afunilar demasiado. A especialização demasiada é algo que me faz alguma confusão. Obviamente que o professor José Eduardo Franco fez uma apresentação de mim próprio demasiado elogiosa, que me deixa um pouco constrangido, mas, enfim, a responsabilidade é dele. E com certeza que, depois dessa apresentação, ficarão com certeza desiludidos com a apresentação que eu vou aqui fazer.
De facto, enfim, fazendo referência às obras pioneiras da cultura portuguesa, isso foi um desafio que me chegou da parte do seu professor, que me deu contacto com esse trabalho absolutamente notável e que me permitiu, como cidadão comum, porque todos os outros apresentadores eram pessoas que todos nós conhecemos da nossa cultura, da nossa, enfim, da nossa atividade intelectual e literária, e depois lá fui eu como cidadão comum. Eu acho que foi exatamente por isso que me desafiaram para ir lá, como ter a visão do cidadão comum. Enfim, lá fiz, não sei se o meu melhor, mas fiz aquilo que consegui e, portanto, talvez por causa disso, estou aqui hoje. Bom, e estou aqui hoje com muito gosto. O título, O Vinho do Porto, marca identitária global. Eu podia pegar no tema por várias formas, ou de várias formas. Tendo em conta que o público, tal como me foi explicado, é um público muito diverso, muito diversificado nas formações e nos interesses, segundo eu percebi, eu achei que valia a pena, porque o vinho do Porto, nas suas várias perspectivas, não é efetivo. Todos nós ouvimos falar em vinho do Porto, mas todos nós sabemos muito pouco de vinho do Porto. De vinho do Porto, da sua história, da sua cultura, da região, do vinho propriamente dito, e, portanto, resolvi vir aqui trazer-vos algumas pistas, algumas ideias sobre questões muito diversas, muito genéricas, algumas mais específicas, e depois, eu penso que, segundo percebi, eu terei entre 35 a 40 minutos para tentar entretê-los e depois poderemos conversar um pouco mais, se assim entender. E, portanto, se depois houver conversa, depois desta minha palestra, se depois houver conversa, isso quer dizer que deixei algumas pistas que lhes suscitou interesse. E eu acho que isso é o mais interessante. O mais interessante é saber, efetivamente, se eu tive capacidade para lhes suscitar interesse sobre o tema que cá trago e sobre o tema que me desafiaram para aqui trazer. Vou-lhes falar sobre, como disse, sobre coisas muito diversas, sem PowerPoints, mas, enfim, porque acho que, porque gosto mais de o fazer desta forma. Vou-lhes falar sobre história, vou-lhes falar sobre economia, vou-lhes falar sobre sociologia, vou-lhes falar sobre cultura, que se calhar abrange tudo isto, e de uma forma genérica. Portanto, não vou ter, como disse, desde o princípio, uma perspectiva afunilada, mas vou-lhes falar sobretudo de território e de pessoas e de um produto. Eu penso que todos sabem o princípio da história, enfim, desde tempos imemoriais, desde os romanos, desde muito antes dos romanos, que se cultiva vinho em Portugal, em particular na atual região demarcada do Douro, que, como penso que todos sabem, começando por esse desenho físico da região, a região demarcada do Douro, ou seja, a região onde se produz o vinho, tinha isto para mais tarde, mas talvez valha a pena fazer já o desenho geográfico, começa a cerca de 100 km a montante do Rio Douro e vai até à fronteira com Espanha, e são 250 mil hectares de área demarcada. Já vamos falar sobre o que é que quer dizer essa demarcação. 250 mil hectares, mas não são 250 mil hectares de vinha. Desses 250 mil hectares são cerca de 44 mil hectares de vinha plantada. É uma das maiores áreas de vinha, às vezes não temos essa noção, porque é uma região relativamente pequena, é uma das maiores áreas de vinha do mundo, e das quais apenas uma pequena parte é apta para a produção de vinho do Porto. Ou seja, nem toda a região é apta, nem todas as vinhas plantadas na região, dos tais 44 mil, dos 250 mil hectares que lhes referi, nem todos esses 44 mil hectares são aptos, as uvas produzidas nesses 44 mil hectares são aptos a produzir vinho do Porto. Depois, vale a pena dizer que há um entreposto. O que é um entreposto? É uma zona que tem características e um tratamento fiscal muito próprio,
onde o vinho estagia e é preparado para a exportação, desde tempos imemoriais. E essa zona é, hoje, nas caves de Vila Nova de Gaia. Portanto, quando estão no Porto, olham para a Vila Nova de Gaia e veem uma imensidão de telhados, que são armazéns, como sabem, de vinho do Porto. As caves de vinho do Porto, que eu costumo dizer que é uma paisagem vinícola, não é no Douro, e, enfim, nas regiões vinheteiras, temos paisagens vitícolas, da vinha, e ali temos uma paisagem do vinho. Se não fosse o vinho, se não fosse a necessidade de armazenamento e de guarda do vinho, porque é um vinho que precisa de ser guardado, de estagiar antes de ser comercializado e de exportar. Não vou entrar nesses detalhes, porque no vinho do Porto é tudo detalhes, e é uma maçada que não vale a pena entrar aqui nesses detalhes. Vamos ater-nos noutras questões e perderia muito tempo com isso. Portanto, nessa zona, nessa tal paisagem de Vila Nova de Gaia, que eu chamo uma paisagem vinícola, é exatamente um entreposto que faz parte da região demarcada. Portanto, temos a região de produção e depois temos a região de estágio do vinho, das caves de Vila Nova de Gaia, onde, tradicionalmente, até aos anos 60, o vinho era produzido no Douro, descia nos barcos rabelos, que hoje veio lá uns a brincar, porque nenhum daqueles foi usado, não há nenhum barco histórico. Há aqui um hiato desde os anos 60 até à relativa atualidade. Isto já tem muito mais a ver com o turismo, com a utilização para efeitos do turismo. Portanto, vêm muitos barcos, quando vão ao Porto, ou veem as fotografias do Porto, cada vez mais, e com os barcos, mas que são barcos rabelos, têm a forma dos barcos rabelos, mas nenhum deles foi utilizado efetivamente para aquelas épicas descidas e duríssimas descidas do Rio Douro. Aliás, houve milhares ao longo da história, milhares de barcos que, com dezenas de milhares de litros, que naufragaram e que deram lugar, aliás, devia ser um pouco perigoso em termos de graduação alcoólica beber água no final do Douro desses desastres. Mas, enfim, portanto, região demarcada, região de produção, a região de estágio do vinho para depois a exportação. Como eu lhes dizia há pouco, desde tempos imemoriais que há produção de vinho na região demarcada do Douro. Esta produção teve um implemento muito grande, sobretudo com as ordens religiosas, que, obviamente, não só para efeitos religiosos, mas também por efeitos para fins comerciais também e de financiamento das suas próprias atividades, desenvolveram muitíssimo, foram muito importantes no desenvolvimento da cultura da vinha. E, portanto, nos séculos XV, XVI, XVII, havia muita produção de vinho nessa região. Em meados do século XVIII, estamos a chegar ao fundador também desta casa, ao Marquês de Pombal, em meados do século XVIII, quase todo o vinho era exportado para a Inglaterra. Os ingleses foram os grandes exploradores das grandes regiões vitícolas do país. Primeiro Bordeaux, e quando o mercado francês se fechou por causa do Ducado da Aquitânia, não vou entrar nisso agora, mas quando se fechou aos ingleses, eles andaram à procura de outras regiões, que já conheciam, de outras regiões vitícolas, e cá vieram parar ao Douro, que já conheciam, como digo, e vieram a desenvolver e a explorar os vinhos do Porto, que se vieram a chamar do Porto. Em meados do século XVIII, portanto, por alturas do governo do Marquês de Pombal, os ingleses eram, como digo, os principais exploradores e comerciantes de vinho do Porto, como já então se chamava, e houve desmandos muito grandes. O vinho era enviado para a Inglaterra a granel e depois de Inglaterra é que divergia para os diferentes mercados. Era distribuído pelos ingleses, que tinham as grandes mais-valias, obviamente, da comercialização do vinho, e divergia para os principais mercados. Houve desmandos muito grandes, falsificações de vinho, enfim, o vinho passou a ter um valor muito baixo por causa de todos esses desmandos que houve relativamente à comercialização dos vinhos nessa época. E então, por causa disso,
os homens bons, como então se dizia, basicamente comerciantes, mas produtores também de vinho do Porto, pediram ao governo, ao Marquês de Pombal, para criar uma companhia. Estávamos na época do Iluminismo e, portanto, estavam a ser criadas companhias para tudo, companhias monopolistas, até para os botões e passamanarias, quer dizer, para tudo. Havia os tabacos, os contratos dos tabacos, tudo isso, e foi criada a Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, em 1756. Esta companhia teve e tem uma importância muito grande, porque foi a primeira vez no mundo. Muitas vezes nós dizemos que somos a região demarcada mais antiga do mundo. Nós, a região demarcada do Douro. É mentira. Porque antes de 1756 houve duas outras regiões, uma na Hungria, outra em Itália, Chianti, concretamente, em Itália, e Tokai, na Hungria, todos já ouviram falar nos vinhos de Chianti e Tokai, que demarcaram as respectivas regiões de produção. Nós fizemos uma coisa diferente. Fizemos isso, mas fizemos mais do que isso. Para além da demarcação, através da tal criação, da tal Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, fizemos não apenas a demarcação, e a demarcação quer dizer uma delimitação geográfica. Este vinho só pode ser produzido nestas fronteiras, neste território. Um corpo normativo, um conjunto de normas que dizem como é que o vinho se produz, como é que o vinho, que tipo de castas, como é que o vinho é comercializado, etc. Portanto, um conjunto de normas, um conjunto de regras para a produção e comercialização desse vinho. E, para além disso, um terceiro pilar, que é uma entidade fiscalizadora. Portanto, nós somos, efetivamente, ao criar estas três entidades, a demarcação, o corpo normativo e a fiscalização, a entidade fiscalizadora, nós efetivamente fomos pioneiros. E este tripé, estes três elementos, são aqueles em que hoje assenta aquilo que é o nosso princípio, os nossos princípios de gestão das regiões vinheteiras. Quando eu digo os nossos, da União Europeia. Fora da União Europeia, no chamado Novo Mundo Vitícola, não vou entrar nisso, há outros critérios, outras regras muito mais liberais e muito mais assentes nas castas. Nós estamos muito mais assentes no território e na cultura de produção dos diversos vinhos da União Europeia. E, portanto, hoje nós temos aquilo a que nós chamamos as denominações de origem, ou os franceses que nisto conseguiram ganhar uma distância muito grande e uma preponderância muito grande, em francês as appellations d'origine. Portanto, o nosso modelo de denominações de origem, ou da appellation d'origine, se quiserem, assenta exatamente nestes três elementos. Hoje assenta nestes três elementos: a demarcação, o corpo normativo e a entidade fiscalizadora. Portanto, nós, quando dizemos somos a mais antiga região demarcada do mundo, vinheteira, obviamente, é mentira, mas se dissermos somos a mais antiga região demarcada e regulamentada, já é verdade. É o pequeno detalhe que faz toda a diferença e, para este efeito, efetivamente, faz diferença. Eu penso que todos conhecem a região do Douro. Uma das coisas que nos impressiona são os socalcos. E a maior parte dos socalcos já não se vê por causa da filoxera e das vinhas abandonadas e tudo mais. A extensão dos socalcos é muitíssimo maior do que a muralha da China. É absolutamente impressionante. Eu acho que não é muito difícil transmitir a ideia do que foi o trabalho de gerações e gerações. Aqui a frase do Churchill, sangue, suor e lágrimas, aplica-se na perfeição. E, efetivamente, foram famílias inteiras, gerações e gerações, centenas de milhares de pessoas ao longo de séculos que criaram aqueles socalcos, que criaram as condições para a criação, a plantação e o desenvolvimento deste vinho extraordinário. E foi isto, portanto, a região é muito marcada por um rio, o Rio Douro, que às vezes nós esquecemos. Eu já vi isso escrito a algures, que o Rio Douro tem 200 km, como se ele começasse na fronteira. O Rio Douro tem 900 km. O Rio Douro nasce em Duruel de la Sierra, na serra do Urbión, muito perto de Sória,
e tem 700 km em Espanha e 200 em Portugal, ou cerca de 200 em Portugal. E, portanto, a região é muito marcada pela força de um rio, hoje muito mais suave do que há até aos anos 60, porque hoje temos as barragens, que felizmente, quando as barragens foram construídas, fizeram aquele sistema de eclusas que nos permite que o rio hoje seja navegável, pelo menos até Vega de Torrón, até à fronteira com Espanha. E, portanto, como eu dizia, a região é muito marcada por um rio fortíssimo, muito identitário, eu costumo dizer civilizacional mesmo, é marcada pelas montanhas, mas é muito mais do que isso, é marcada pela força do trabalho do homem. E foi isso que a Unesco classificou em 2001, no dia, se não erro, 14 de dezembro de 2001, classificou a região demarcada do Douro, 25 mil quilómetros quadrados, 25 mil hectares, eu há bocado disse-lhes que a região tem 250 mil hectares, a demarcação, ou melhor, peço desculpa, a classificação pela Unesco é cerca de 10% da região, são cerca de 25 mil hectares, o canal, basicamente, as encostas junto ao rio, não apenas, mas sobretudo, onde esse trabalho é muito visível. Portanto, aquilo que a Unesco declara Património da Humanidade não é o rio ou as montanhas, é a interação entre o homem e a natureza que permite um trabalho civilizacional de criação de um vinho e de uma cultura que tem a ver com a identidade de uma região, mas eu diria também com a identidade de Portugal. E é isto que nos permite hoje, enfim, há outros fatores, obviamente, mas que nos permite hoje desenvolver um conjunto de infraestruturas e uma dinâmica de turismo brutal na região demarcada de Douro. E como lhes disse há bocadinho, há esta ligação umbilical entre a região de produção e a sua foz, a foz do rio, não é a foz da região de produção, é a foz do rio, onde foi estabelecido o tal entreposto nas encostas de Vila Nova de Gaia por questões fiscais, mas sobretudo por questões climatéricas, porque é muito mais fresco para o desenvolvimento do vinho. Portanto, estes dados de base que acho que são interessantes para perceber do que é que estamos a falar. Já agora, dava-lhes aqui uma nota, eu não me posso perder por causa das horas, dava-lhes aqui uma nota. Nós achamos que vinho do Porto é, e sempre foi, o vinho que nós hoje conhecemos, o vinho do Porto. Um vinho doce, um vinho de graduação alcoólica mais elevada, ele tem obrigatoriamente, está definido na lei, entre 19 e 22 graus, e achamos que sempre foi assim. Porquê é que o vinho é doce, já agora? Porque não é apenas produto da maturação e da transformação das uvas, é que quando as uvas estão a ser processadas, são pisadas quando são a pé, ou são, enfim, são pisadas mecanicamente, também muitas vezes e cada vez mais o são, no processo de fermentação, que normalmente demora uma semana, 10 dias, para os vinhos normais, para os vinhos correntes, que têm entre 12 a 14 graus, números redondos podem ter mais 2 ou menos 2, mas tem genericamente entre 12 a 14 graus. Quando as uvas se destinam a fazer vinho do Porto, o que é que acontece? Adiciona-se a aguardente ao fim de 3, 4 dias, 2, 3, 4 dias, depende, isso é uma decisão do enólogo que está a fazer o vinho, que depois, se for ao fim de 3 dias ou de 4 dias, os efeitos vão ser diferentes. E a adição, eu não sou especialista em vinhos, estou a dizer isto até parece que sei, mas falo muito com enólogos e vejo como é que as coisas se passam. Bom, a adição da aguardente tem basicamente 2 efeitos. Tem, por um lado, para a fermentação, e a fermentação o que é a transformação dos açúcares, e, portanto, ao parar em álcool, transformação dos açúcares residuais da uva em álcool, isso é o processo de fermentação, é basicamente isto, dito por um leigo, e, parando a fermentação, obviamente que vai manter um maior teor de açúcar, portanto, mais açúcar no vinho, daí o vinho do Porto ser sempre, mesmo quando se diz que é seco, é sempre doce, e depois tem uma maior graduação alcoólica pelo próprio efeito da aguardente que é adicionada. Portanto, o vinho do Porto, hoje, é isto, mas não foi sempre assim,
No século XIX, no Douro nós temos 3 grandes personagens, depois temos outros personagens, mas não com o mesmo peso destes 3 grandes personagens. O Marquês de Pombal, já falamos sobre ele e estamos aqui, de certa maneira, sobre o seu espírito. O Marquês de Pombal, a Ferreirinha, que todos ouviram falar, Dona Antónia Adelaide Ferreira, talvez a maior empresária de Portugal. As mulheres, não sei porquê, as mulheres sempre tiveram um papel muitíssimo importante nos vinhos. Aliás, o champanhe e isto é um à parte, mas que eu acho que tem alguma graça. O Bordeaux era património da humanidade, já, antes de nós, antes de 2001, mas o champanhe não era e não conseguiam encontrar motivos para fazer uma candidatura a património da humanidade. Tal como o Borgonha, a Borgonha, dos célebres vinhos da Borgonha, aliás, grande parte da nossa primeira dinastia de Borgonha, são as ordens religiosas que eles trouxeram para cá, são muito responsáveis pelo desenvolvimento vitícola em Portugal. E Borgonha também não conseguia encontrar um tema, porque não são regiões, não sei se conhecem, não são regiões particularmente bonitas, são dos vinhos mais conhecidos em todo o mundo, mais valorizados em todo o mundo, mas não são propriamente regiões particularmente bonitas. O Douro Vinheteiro é classificado pela interação entre a natureza e o homem, mas pela sua beleza. Mas estas 2 regiões não eram. Então, a Borgonha lá conseguiu encontrar um tema, os terroirs, a especificidade dos terroirs, dos territórios de produção do vinho, a múltipla especificidade dos múltiplos terroirs. E o champanhe, sabem o que é que foi? A especificidade, a base da candidatura do champanhe, na candidatura do champanhe a Património da Humanidade, à Unesco, foi o papel das mulheres. Portanto, não é só a Dona Antónia, a Ferreirinha, que teve cá um papel. Portanto, e se virem a Veuve Clicquot, enfim, há uma série se pensarem em marcas de champanhe, são capazes de encontrar uma série de nomes de senhoras, que têm exatamente a ver com o papel que as senhoras tiveram no desenvolvimento da região e dos próprios vinhos. Agora perdi-me. A gente faz algumas... Estava a falar das grandes personalidades que marcaram. Era o Marquês de Pombal, a Dona Antónia, e por isso é que eu falei no champanhe, e o Barão de Forrester, que fez o primeiro mapeamento da região. Aliás, o título de Barão é-lhe concedido exatamente por causa disso, o primeiro mapeamento da região, muito preciso. Ele era um artista, e era um negociante de vinhos à partida, mas era um artista e um homem de ciência também, e muito culto, apesar das suas polémicas com o Camilo. O Camilo desancou em vários dos seus livros. Um dos livros do Camilo, que aconselho, que é muito pequeno, aconselho vivamente a ler, é O Vinho do Porto, a história de uma bestialidade inglesa. Chama-se só assim. Portanto, isto já dá uma ideia do que é que ele quer dizer com isto. Bom, portanto, há 3 grandes, era isso que eu lhe estava a dizer, há 3 grandes personagens na região. Bom, vou avançar para outro ponto que eu lhes queria dizer, que tem a ver com a estrutura do negócio. Eu estava a falar nos tipos de vinho. No século XIX, peço desculpa deste parênteses, perdi-me com o champanhe, apesar de não o ter aqui à frente. No século XIX, portanto, o vinho do Porto não foi sempre feito da mesma forma. Era exatamente esse o ponto que eu estava a referir. E peço-lhes desculpa por esta... isto não fazia parte dos meus apontamentos. Portanto, no século XIX, em meados do século XIX, há um enorme debate entre 2 tendências. Uma tendência que dizia que o vinho do Porto devia ser feito com este método, com a interrupção da fermentação, portanto com a adição da aguardente, tal como é feito hoje, e os partidários deste método, ou melhor, desta forma de fazer o vinho do Porto, eram capitaneados pela Dona Antónia, pela Ferreirinha, e depois havia aqueles que defendiam, não menos fortes, aqueles que defendiam que o vinho do Porto devia ser um vinho natural. Portanto, a fermentação devia decorrer de forma completa, entre 1 semana a 10 dias, sem adição de aguardente. E este grupo era capitaneado pelo Forrester. Posso-lhes dizer que foi um debate brutal, foi um debate muito forte, até, aliás, era muito interessante coligir
centenas, não sei se mais, artigos da imprensa sobre esta matéria, livros sobre estas questões. Quem venceu foram os partidários da Ferreirinha. Foi a Ferreirinha, que era muito mais forte que o Forrester. Cá está o poder das mulheres. O vinho do Porto passou a fazer-se legalmente previsto desta forma, com adição de aguardente, interrupção da fermentação, graduação alcoólica mais elevada. De tal maneira que até ao final do século XX, reparem, final do século XX, essa era praticamente a produção exclusiva da região do Marcada do Douro. Praticamente não havia aquilo que nós chamamos os vinhos de mesa, tecnicamente não se chama assim, não havia os vinhos sem serem vinhos do Porto. Havia poucos exemplos. No final do século XX, não vou entrar em detalhe relativamente a isso, houve uma transformação muito grande e começaram a ser feitos vinhos de mesa, de tal maneira que hoje vêm vinhos do Douro, cada vez mais, e com pontuações imensas e referências nas revistas internacionais fortíssimas. E isto quer dizer uma enorme transformação da região, porque hoje 1/3 do rendimento da região já advém, talvez mais do que 1/3 do rendimento da região, já advém dos tais vinhos de mesa e não apenas do vinho do Porto. Ou seja, a grande riqueza praticamente exclusiva da região, que era a produção de vinhos do Porto, deixou de ser exclusiva e hoje temos outras fontes de riqueza, enfim, para além do turismo, obviamente, e o turismo na região de Marcada do Douro é, obviamente, muito ligado, ou está muitíssimo ligado ao vinho, não pode ser de outra maneira. Gostava de lhes dar 3 ou 4 tópicos sobre a estrutura do negócio. Vou passar isto rapidamente. Nós estamos a falar de uma região e de um negócio, de um setor com vários níveis de concentração. Desde logo, da detenção da terra. Na detenção da terra há aqui uma contradição entre a concentração e a dispersão, porque há propriedades muito grandes e há e há muita terra que é de pequena propriedade. Mas a propriedade média do Douro é, não sei exatamente, mas há de ser 3 ou 4 vezes superior à média nacional. É relativamente elevado. Mas nós temos cerca de 22 mil viticultores que produzem em cerca de 100 mil parcelas. Só que poucas centenas, talvez menos de 500, têm mais de 15 hectares. O que quer dizer que temos uma viticultura muito pouco profissionalizada. É exatamente o que isto quer dizer. Depois temos os tais 3 níveis de concentração que gostava de lhes referir, e vou-me referir em particular ao vinho do Porto, porque depois há os outros vinhos, os vinhos de mesa, como lhes disse. Uma grande concentração das empresas que estão no negócio. Nós temos uma divisão entre a produção e a comercialização. As empresas que estão no negócio, as empresas comercializam. 5 empresas detêm 86% da comercialização. 5 empresas. Com tudo o que isto significa, não vou entrar em detalhes de natureza económica sobre esta matéria. Se subirmos um bocadinho, estamos a falar em 50, 60 operadores, não é mais, 3 empresas têm 96% do negócio. Os produtores engarrafadores, que é uma figura recente, relativamente recente, e que são aqueles que não podem comprar uvas nem comprar vinho, e que só podem fazer o vinho do Porto com as uvas produzidas na sua propriedade, representam, que são mais de 50, esses são mais de 50, representam menos de 1,6% do negócio. Portanto, estão a ver este nível de concentração, o que causa muitas preocupações. Por outro lado, nós temos uma grande concentração das presenças nos mercados. Nós estamos em cerca de 120 mercados, o que quer dizer praticamente em todo o mundo, apesar de haver, no mundo há mais de 200 estados, 208, coisa assim, mas muitos deles são pouco mais do que pequenas ilhas, não é? Com umas centenas de habitantes, literalmente. Portanto, ao estar em 120 mercados, nós estamos em praticamente todo o mundo. Só que, se nós vermos, os números estão publicados no site do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, do IVDP, se nós olharmos para esta lista e para a quantidade vendida em cada um dos países, nós verificamos o seguinte: em
10 países, nos 10 primeiros mercados, nós concentramos 93% da comercialização. Portanto, se olharmos para o mundo e retirarmos estes 10 países, entre os quais Portugal, nós vemos o quê? Nós vemos que nós estamos no resto do mundo, digamos assim, ou estamos no mundo, tiramos estes 10 países, estamos no resto do mundo, com 7%. 7% de quanto? De números redondos, de 370 milhões de euros. Portanto, o vinho do Porto representa só, é muito e é pouco, simultaneamente, 370 milhões de euros. Portanto, isto quer dizer que há uma enorme concentração nos tais 10 primeiros mercados. Depois temos um outro problema, com o nível, por causa também, não apenas, mas por causa também do nível de concentração das empresas, que lhes referi imediatamente antes, nós temos um nível muito forte de concentração das empresas nos mercados. Ou seja, dos 10 primeiros mercados, que são aqueles que verdadeiramente importam, que têm, para os quais nós vendemos 93% de toda a produção, nesses 10 primeiros mercados, entre 3 a 4 de empresas têm mais de 70% desse mercado. Com tudo o que isto implica em termos do que é a possibilidade de nós promovermos aquilo que é uma marca global, aquilo que é uma marca coletiva, aquilo que é uma marca que pertence ao Estado. Eu não ia falar nisto, mas isto se calhar está no cerne do tema que me foi dado, uma marca identitária global. Vinho do Porto é uma marca coletiva. Vinho do Porto é uma marca que pertence ao Estado. É uma marca que compete ao Instituto do Vinho do Porto geri-la e defender. Nós temos ações diárias no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, no Instituto correspondente europeu da Propriedade Intelectual e em tribunais em muitos países, ações, enfim, internacionais não temos diárias, mas a nível nacional temos ações diárias de contestação de marcas que querem utilizar os nomes Porto e Douro. Exatamente porque a nós nos compete defender aquilo que é uma marca que pertence a quem? Que pertence a nós, que pertence a todos vós, que pertence ao Estado. Nós somos uma entidade pública, nós, Instituto Vinho do Porto, somos uma entidade pública. Mais três ou quatro notas para me calar. O vinho do Porto nas exportações portuguesas. As exportações portuguesas de vinhos, têm atingido sucessivos recordes nos últimos anos. Estão, neste momento, andarão pelos 700 e devem ir para este ano para os 770 milhões de euros. Não é muito, mas são 770 milhões de euros. Só o vinho do Porto representa 43% das exportações de vinhos portuguesas. E, há bocadinho falei nas denominações de origem, há vinhos com denominação de origem e vinhos sem denominação de origem. Não vou entrar em detalhes, mas eu acho que é quase do senso comum que um vinho com denominação de origem, portanto, devidamente certificado pelas entidades certificadoras, um vinho com denominação de origem tem, à partida, também não é necessariamente assim, tudo isto tem exceções, para confirmar as regras. Os vinhos com denominação de origem, à partida, são aqueles que têm maior valor acrescentado. Se nós pegarmos nas exportações de vinhos portugueses e pegarmos apenas nos vinhos com denominação de origem, nós verificamos que só o vinho do Porto representa 63% das exportações de vinhos portugueses com denominação de origem. Portanto, 43% do total das exportações de vinhos portugueses e 63% das exportações de vinhos com denominação de origem. Portanto, estão a ver o que é que isto significa nas exportações de vinhos portuguesas. Já agora, uma nota também para lhes dizer para lhes falar na cota de exportações. O vinho do Porto sempre foi feito, falamos há pouco nos ingleses, de uma forma muito, muito genérica, mas o vinho do Porto sempre foi feito, sobretudo, para a exportação. Aliás, está na literatura, está frases como esta: o vinho do Porto é bom demais para os portugueses. E isto pode nos parecer estranho. É esta a razão pela qual, se eu fizesse aqui um inquérito anónimo, porque se não fosse anónimo era capaz de não ter respostas completamente francas, o vinho do Porto, todos nós conhecemos muito pouco de vinho do Porto. Se eu perguntar quem é que diferencia um Tawny do Ruby, que são as duas principais famílias de vinho do Porto, se calhar poucos são capazes de diferenciar um Tawny do Ruby. Poucos portugueses o fazem. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que todos nós enchemos a boca com vinho do Porto e se temos amigos
estrangeiros que vêm cá, em Lisboa menos, mas mais lá para cima, mas também, somos capazes de lhes oferecer um vinho do Porto, mas nós não bebemos antes, nós somos mais provincianos, em Lisboa também, a ver se me lembrava, a Sofia de Melo Brainer tinha uma frase, um verso muito engraçado, que ela nasceu no Porto, como sabem, sempre se considerou do Porto. Aliás, não é por acaso que o Miguel Sousa Tavares, filho dela, como sabem, é do Futebol Clube do Porto, tem a ver com essas origens, e é qualquer coisa que... Mas viveu quase toda a vida em Lisboa. Mantenho o meu... já não sei, fala no bairrismo e depois diz, mas escapei do provincianismo da capital. Isto é uma frase da Sofia, enfim, é qualquer coisa assim, não aceito de cor, peço desculpa por estar aqui a invocar coisas, se calhar não devia, mas enfim. E, portanto, nós gostamos muito de mostrar o vinho do Porto, mas não o bebemos, efetivamente, e não conhecemos. E se tivermos de explicar, é uma chatice, porque nós não sabemos. Por isso, nós estamos a fazer um trabalho muito forte de promoção e de explicação do que é a região, do que é a cultura do vinho do Porto e do que é o vinho do Porto, para quem? Para os intermediários de consumo, não é para os consumidores finais, é para aqueles que servem. Porque não é que é preciso vir aqui a Lisboa, no Porto, nas caves de Vila Nova de Gaia, nas caves propriamente não, mas nos restaurantes em Vila Nova de Gaia, com este incremento do turismo, se um estrangeiro qualquer pede um vinho do Porto, é uma atrapalhação para o empregado. Não sabe que tipo de vinho há de servir, a acompanhar o quê, como é que vai servir, em que copo, a que temperaturas, não sabe. Bom, e portanto, o vinho do Porto, tudo isto para lhes dizer que o vinho do Porto sempre foi muito mais para a exportação do que para o mercado nacional. O nosso primeiro mercado foi até 1963 em Inglaterra, por razões quase naturais. Em 1963, eu não sei explicar, mas há uma inversão e França torna-se o nosso primeiro mercado, mas o nosso primeiro mercado de preço mais baixo. Portanto, que os ingleses compram vinho de Porto melhor, os franceses compram vinho mais baixo. Mas, quer em termos de quantidade, quer em termos de valor, a França, em 63, tornou-se o nosso primeiro mercado e, para espanto nosso, o mercado nacional, desde há 5, 6 anos, tem vindo a reagir, efetivamente, e talvez este ano, temos a expectativa de que este ano o mercado nacional se torne, pela primeira vez na história, o primeiro mercado de vinho do Porto. Mesmo assim, a cota de exportação do vinho do Porto anda acima dos 80%. Portanto, é sobretudo para a exportação. Isto quer dizer também, e já agora deixava-lhes essa nota, que o mercado nacional, quando estimulado, reage. É claro que há aqui sempre algo que se diz, quando se fala nisto, que é evidente que isso se deve aos turistas, ao turismo, e ao que nós respondemos, é evidente que o turismo será aqui talvez o fator principal, é um fator importantíssimo, talvez o fator principal, mas não podemos negligenciar que há, e nós temos sinais, não temos evidências disso, mas temos sinais de que há um interesse cada vez maior dos portugueses perante o vinho do Porto. E isto parece-nos muito positivo. Duas últimas notas. Primeiro, nós somos uma região que nos orgulhamos na nossa história. Comecei por falar nisso, a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, mas temos sido sempre capazes, sobretudo nos últimos anos, de incorporar conhecimento, de incorporar inovação, de incorporar tecnologia. E isso sente-se na vinha, métodos de plantação, seleção de castas, enfim, podia dar-lhes aqui uma série de exemplos. Isto vê-se no vinho, nas adegas, nos métodos de evolução do próprio vinho, métodos de tratamento do próprio vinho, vê-se na comercialização, métodos de marketing, de apresentação dos vinhos, tudo isso, e vê-se no serviço. Já vou falar, o que é que eu quero dizer serviço? Copos, temperatura, coisas tão pequeninas, aparentemente, como isso. Mas eu vou terminar com isso. Portanto, este aspecto de que somos efetivamente uma região com uma história importantíssima e que nos orgulha a todos como portugueses, ou deve orgulhar a todos como portugueses pela história, mas a história que todos nós prezamos e que todos nós consideramos muito importante, mas é importante sobretudo
na medida em que nos permite localizar-nos no presente, perceber o presente e projetar-nos para o futuro, posicionar-nos para o futuro e melhor conquistar esse mesmo futuro, o que tem a ver, obviamente, com métodos de comercialização, mas, sobretudo, com as condições de vida da nossa população. É assim que eu entendo estas coisas. A propósito de inovações, e normalmente quando falamos de inovações, e esta é a última referência, quando falamos em inovações, nós pensamos em tecnologia, nós pensamos em métodos de funcionamento de um conjunto de coisas e tudo mais. Aqui há cerca de um ano atrás, um senhor chamado Kevin Roberts, que é presidente da Saatchi & Saatchi, que alguns já terão ouvido falar, que é só a maior empresa de comunicação do mundo, veio ao Porto, à Casa da Música, no âmbito de uma grande conferência da Porto Business School, e perante cerca de 1000 executivos, ele disse mais ou menos isto: eu sou americano, como americano que sou, eu gosto de vinho do Porto, eu considero-me um bom conhecedor de vinho do Porto, eu sou um consumidor de vinho do Porto, e ontem convidaram-me para jantar. E estão a ver, estes comunicadores que vão a estas conferências, e não só americanos, eles vêm com tudo preparado. Esses trazem PowerPoints preparadíssimos e até as piadas trazem preparadas, como sabem, para meter no minuto 2:37 e a outra para meter no 39:22. Portanto, aquilo está tudo perfeitamente preparado. E ele meteu esta bucha, começou a conferência a dizer isto, perante 1000 quadros de empresas. Eu sou, como lhes disse, sou americano, sou consumidor de vinho do Porto, considero-me consumidor de vinho do Porto. Ontem convidaram para um jantar numa casa de vinho do Porto. E eu venho aqui falar-lhes sobre inovação, e eu num setor dos que eu considero mais tradicionais em todo o mundo, vinho do Porto, eu tive a maior lição de inovação. E inovação nas coisas mais simples. Vou-lhes dizer o que é que aconteceu. Serviram-me vinho do Porto branco. Nunca tinha bebido vinho do Porto branco. Não sabia que existia vinho do Porto branco. Serviram vinho do Porto com água tónica e limão. Eu nunca tinha bebido um cocktail de vinho do Porto, porque isto é um cocktail. Não sabia que o vinho do Porto se servia em cocktail. Serviram-me vinho do Porto num copo grande. Eu estou habituado, bebo sempre. Não há semana que passe que eu não beba vinho do Porto num copo, dos antigos copos de licor, num copo pequeno. Serviram-me num copo grande. A diferença que faz nos aromas, no sabor. E, finalmente, serviram-me vinho do Porto frio. Eu estou habituado a beber vinho do Porto à temperatura ambiente. E para mim, isto são 4 aspectos de inovação, se calhar mais importantes de alguns que eu lhes vou referir aqui nesta conversa que eu trago preparada. Enfim, deixo-lhes com estes aspectos inovadores, que não foram inventados por mim, mas que foram ditos desta forma por um homem que, enfim, que é conhecido, que é uma referência e tudo mais, e que eu acho que mostram muito bem, como é que às vezes nós podemos, em coisas que nos parece que estão estabilizadas e que estão perfeitamente, que têm um quadro perfeitamente fechado, que nós podemos inovar. Isto é válido, diria eu, para tudo, inclusivamente nas ciências humanas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Manuel Novaes Cabral, por esta interessantíssima conferência que nos abre aqui para uma área de conhecimento que não é a nossa especialidade e realmente é uma mais-valia para conhecermos esta dinâmica da nossa economia que sabemos mais por estereótipos, por imaginário, do que aqui como foi apresentada de forma tão detalhada. Está aberto o debate. Senhor Professor Jonatas Menezes da Silva. Primeiro, agradecer pela oportunidade e dizer que eu vim certo que teríamos uma degustação de vinhos. Estou só brincando. Quando eu voltar para o Brasil, em março, uma das coisas que eu vou levar com muita saudade é o preço do vinho em Portugal. Um vinho do Porto, o Ferreira, o Velhote, se compra por, no máximo, 6 euros. No Brasil, custa em termos de 150.
Não sei porque chega tão caro, mas é 150. O Ferreira e o Velhote, esses são os dois mais caros. Eu só queria saber qual o papel do Brasil nesse mercado do vinho do Porto. Fiquei feliz também em saber que o doce do vinho do Porto não é em função do se adicionar um açúcar artificial, é da própria uva, só que com a interferência da adição do aguardente. Mas a pergunta é essa: qual o papel do Brasil nesse mercado do vinho do Porto? Vamos fazer uma primeira ronda. Mais questões? Eu gostava de perguntar o papel da Inglaterra, que no século XVIII era relevante, continua em termos da produção, efetiva, da presença dos ingleses ainda continua a ser relevante. A produção de vinho do Porto está essencialmente na mão de estrangeiros ou de portugueses. Mais questões? Faça favor. Terminei há pouco tempo um mestrado exatamente sobre a área do vinho do Porto, sobre o envolvimento como característica relevante para a nossa ligação com o vinho do Porto. E uma das coisas que encontrei, tal como já disse há pouco tempo, foi que há uma grande diferença entre, no fundo, chamar-lhe eu o eixo francófono com o eixo anglófono em termos de valorização do vinho do Porto. A minha pergunta que eu lhe faço é: como é que conseguimos fazer do vinho do Porto e querer dar-lhe uma entidade global, Dar-lhe uma? identidade global, que no fundo é esse o tema, nesta relação diferente entre o tipo de vinho do Porto que é consumido em cada um dos sítios e, no fundo, o valor intrínseco que cada um desses países lhe dá. Ok. Agora passamos. Vão ter de maturar mais 50 minutos. Vou tentar ser sucinto e começando pela questão talvez mais simples, mas se calhar até mais interessante, enfim, todas elas são interessantes. De facto, não há nenhuma adição de açúcar ao vinho do Porto. O açúcar, ou melhor, o elemento doce, como referiu e que eu tive a oportunidade de referir há bocado, tem a ver com a uva, e quando para a fermentação, com um dos efeitos, o principal efeito da paragem da fermentação é exatamente manter o açúcar que advém, que é criado na uva, que é desenvolvido na uva. Não lhe sei explicar isto em termos científicos, peço desculpa por isso, mas não é a minha área, mas em termos correntes, penso que será aquilo que a generalidade dos presentes compreenderá, é um pouco isto. Portanto, a interrupção da fermentação, ou melhor, a fermentação é a transformação do açúcar da fruta em álcool, e, portanto, ao adicionar aguardente, interrompe a fermentação, mantém graus superiores de açúcar e mantém mais ou menos conforme o tipo de vinho que pretende. Portanto, isso ainda bem que consegui, porque isso é um elemento muito importante e, efetivamente, o vinho do Porto é um produto natural. Posso lhe dizer também que, e se quiser visitar o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que tem a sua sede na Régua, mas a sede tradicional é no Porto, ao lado do Palácio da Bolsa, portanto, muito central, e os laboratórios funcionam ali, onde passam e são analisados de forma anónima todos os lotes de vinho do Porto, tal como todos os lotes de vinhos do Douro. Todos os lotes passam por ali. Depois, se não me disser, não há fraudes há em todo o lado, mas que a nossa fiscalização tem poderes muito vastos, inclusivamente contraordenacionais. Nós andamos em cima dessas coisas, como é óbvio, enfim, e, portanto, se quiser visitar e ver como é que funciona o laboratório e a Câmara de Provadores, que foi a primeira Câmara de Provadores do mundo a ser certificada, tenho muito gosto em recebê-lo no Porto. O Brasil sempre foi um mercado muito importante. Eu, enfim, não trouxe dados para isso, mas se quiser posso-lhe enviar. Eu imagino que no princípio do século XX, nos primeiros 4 décadas do século XX, o Brasil deve ter sido o segundo, terceiro mercado. Com empresas muito importantes, não preciso lhe dizer. A Ramos Pinto teve um papel importantíssimo. Ainda hoje, no Brasil, por vezes, em certas zonas, as pessoas não pedem um Porto,
as pessoas, ou um vinho do Porto, pedem um Adriano, porque, como saberão, o dono da Adriano e o grande promotor do vinho do Porto no Brasil era um senhor chamado Adriano Ramos Pinto, que foi o fundador da Ramos Pinto, e ele tornou-se tão conhecido, e o nome e a marca Adriano Ramos Pinto tornou-se tão conhecida, que muitas vezes, ainda hoje no Brasil, não se pede um vinho do Porto, mas sim um Adriano. Portanto, eu acho que isto dá uma ideia. O Brasil anda nos últimos 5 anos com muita oscilação entre a nona, julgo que nunca esteve na 8ª, a 9ª e a 12ª, 13ª posição. Portanto, face ao que eu lhe disse há bocado, isto dá nota que é um mercado muito importante. Anda ali pelos 10 primeiros. Eu estava aqui à procura, não trouxe os valores. Se for ao site do IVDP, tem isso lá. Mas se quiser, manda-me um mail e eu dou-lhe os meus contactos e eu respondo-lhe isso rapidamente. Em relação aos valores, esses valores estão publicados, inclusive os valores históricos. O que é que acontece? Nos últimos anos, inclusivamente, nós participamos num processo muito amplo, muito complexo. E, como sabe, as negociações internacionais no que diz respeito aos vinhos, hoje, não são do governo português, é a União Europeia que negocia, não é o governo português. Obviamente que num país como o Brasil, o governo português tem um papel muito grande. E era presidente, isto foi há 4, 5 anos, era presidente uma senhora chamada Dilma Rousseff, que é originária de uma região vitícola e para satisfazer os seus eleitores, quis aumentar as taxas aplicadas aos vinhos importados, que já são imensas. Aquilo que diz não tem a ver com as empresas portuguesas. As empresas portuguesas, naquilo que diz respeito a mercados como o Brasil, há outros, como o mercado em que os vinhos triplicam, quadruplicam, decuplicam de preço, como sabe, tenho essa experiência, infelizmente, com certeza, como referiu. Isso tem a ver com taxas e depois tem a ver com outras coisas que são tão graves como taxas, que são aquilo que antigamente, quando existia o GATT, antes da Organização Mundial do Comércio, as chamadas barreiras não tarifárias. Portanto, que são obstáculos que não têm a ver com taxas ou tarifas ao comércio internacional. Vou-lhes dar exemplos. Este selo não está bem posto. Vem posto assim, não pode ser assim, está virado para o rótulo, tem de ser posto assim. Obrigam a abrir todas as caixas para mudar os selos. Isto acontece. Não lhe estou a dizer, não estou a inventar este exemplo. Ou, por exemplo, não permitir o desalfandegamento. Ora, no Brasil, não é todo, mas, enfim, a grande parte do Brasil é muito quente. Se o vinho vai em contentores não frigoríficos, como a maior parte do vinho não vai em contentores frigoríficos, o vinho, portanto, o contentor sai do navio e é colocado na plataforma do porto e pode ficar ali, não um dia, para ir para os outros armazéns, mas pode ficar 1 mês, 6 meses, 1 ano, por questões alfandegárias. O vinho estraga-se, obviamente. Portanto, tudo isto faz com que os vinhos no Brasil tenham preços elevadíssimos, para além dos impostos. Para além dos impostos. Tudo isto tem de ser pago de alguma maneira, mas não é pago às empresas produtoras ou aos produtores de vinho, não. As taxas são elevadíssimas no Brasil. Taxas, impostos, e variam de Estado para Estado, como sabe. Há as taxas nacionais e depois há taxas que variam de Estado para Estado. Como eu lhe disse, nessa época nós participamos num processo que se destinou a encontrar qual era o nosso objetivo. Porque quem negocia é a União Europeia, como lhes disse, mas o nosso objetivo era encontrar aliados no Brasil que fizessem pressão para que as taxas, que essa medida não passasse, de aumento das taxas, depois disso já aumentaram, posteriormente. Dessa vez conseguimos suster e depois disso já aumentaram. E, efetivamente, nós conseguimos. Quem foram os nossos principais aliados? Os consumidores, os enólogos, os sommeliers, os importadores. É muito interessante. É muito interessante. Porquê? Porque todos esses percebem que para promover o vinho do Brasil, que era aparentemente, pelo menos, o argumento para avançar com essa medida, era promover o vinho produzido no Brasil,
que tem má qualidade, mas está a melhorar muito rapidamente. Então, em espumantes, o Brasil está a melhorar muitíssimo, mas não só, já tenho bebido vinhos no Brasil de qualidade apreciável, média, em termos internacionais. A promoção do vinho brasileiro não se faz pelo protecionismo. Pelo contrário, faz-se habituando os brasileiros a consumirem mais. Porque o brasileiro não é consumidor de vinho. É muito mais de cerveja, o chopp, não dispensa o chopp, não é? E é muito mais de cerveja. E depois, curiosamente, para o brasileiro, vinho é tinto. O vinho branco não consideram. Começa a haver agora uma outra atenção para o vinho branco. Agora, quando eu digo agora, é desde há 2 anos para cá, concordará comigo. Para o brasileiro o vinho é tinto. E, portanto, tudo isto para dizer, o Brasil é um mercado difícil. Estas medidas todas fizeram com que houvesse aqui uma oscilação, uma descida muito grande há 4 anos, 5 anos atrás, uma descida muito grande das exportações para o Brasil, não apenas de vinho do Porto, mas dos vinhos portugueses em geral. Neste momento, o mercado brasileiro está a recuperar. Está a recuperar porque a vida está... Houve a crise também, houve a crise brasileira. E tudo isso, tendo em conta o mercado, que é um mercado muito sensível, tudo isso obviamente influi, não é apenas os preços, porque o vinho pode ser muito caro, mas se eu tiver boas condições de vida, eu sou capaz de comprar esse vinho, não é? E há muito bons consumidores e muito bons apreciadores de vinho no Brasil. E tenho bons amigos no Brasil, brasileiros, que são excelentes, grandes conhecedores em termos internacionais. Não há muitos portugueses que saibam de vinho do Porto ou de vinhos em geral como esses brasileiros. Mas, quer dizer, são pessoas que, obviamente, que ou têm um trabalho muito especial ligado aos vinhos, ou têm de ter um poder económico muito elevado. Enfim, julgo que terei dado alguns lamirés sobre as questões que colocou. O professor José Eduardo Franco, a questão dos ingleses. Os ingleses foram, efetivamente, os grandes responsáveis pela dinâmica que o vinho do Porto ganhou, até porque, como tive a oportunidade de referir, muito genericamente, no princípio, a Inglaterra sempre foi, e continua a ser, menos do que foi, mas foi durante muitos anos a principal plataforma de comercialização de vinhos. Importante, e se pensarmos sobretudo nos novos países produtores, até recentemente, nas Novas Zelândias, na Austrália, na África do Sul, portanto, tudo antigos membros do Commonwealth, os ingleses foram sempre prezaram muito esse papel de serem a plataforma giratória com as mais-valias correspondentes, bem entendido, da comercialização internacional de vinhos. Desde há muitos séculos. E isso aconteceu também com o vinho do Porto. Isso fez com que eles viessem para cá e explorassem o vinho do Porto. Ora bom, a pergunta que me faz, eu não lhe sei responder. Vou-lhe dizer porquê. Porque eu não sei o que são portugueses, nem sei o que são empresas portuguesas. A Symington, que todos já terão ouvido falar, a Symington neste momento, é a segunda maior empresa de vinhos do Porto, com muitos vinhos do Douro também. Com marcas como a Grams, enfim, marcas muito fortes. É a segunda maior empresa de vinho do Porto. Eu disse-lhes que 5 são responsáveis por 86% da comercialização. A Symington é a segunda. Os Symington é uma empresa familiar. Os Symington estão em Portugal julgo que há 7 gerações. E tem sangue português. Mas quase todos têm sotaque inglês, porque quase todos, agora está a mudar um bocadinho, mas só agora, são mandados para a Inglaterra na escola primária, ou se calhar até antes, e fazem toda a sua formação em colégios internos e normalmente quando vêm para cá vêm já casados, com inglesas. E, portanto, eles têm todos eles têm sotaque inglês. Caldeado com um sotaquezinho à Porto, que tem muita graça. Portanto, estão a ver o que é um sotaque inglês caldeado com esse sotaque à Porto. É uma empresa inglesa? Pergunto. A primeira empresa de vinho do Porto chama-se Porto Cruz. Marcas como a Dalva, agora a Quinta de Ventuzelo, que começa aí a aparecer com mais força, que é muito recente.
É a primeira empresa de vinho do Porto. E esta empresa é detida a 100% por uma empresa chamada La Martiniquaise. A La Martiniquaise é uma empresa francesa de uma família chamada Caillard, que é, eu julgo que neste momento já será a primeira maior empresa de bebidas espirituosas da Europa e uma das primeiras do mundo. Detida a 100%. Esta sim não é uma empresa portuguesa, mesmo que esteja registrada cá em Portugal. E é francesa. E já vamos aos mercados, a propósito disto também. A terceira empresa, terceira ou quarta, é a Taylor's. A Taylor's também tem o nome inglês e tem uma série de empresas associadas ligadas inglesas. O CEO é um homem que veio para cá, de Inglaterra. Porquê? Porque é que ele veio para cá? Porque casou com a filha do dono, chamada, o apelido é Robertson, mas que já cá estão há 3 gerações. O que é que isto é? Pergunto. Depois aí pelo meio temos a Sograp, estou a falar nas maiores empresas. Depois aí no meio temos a Sograp. A Sograp é uma empresa portuguesa, mas que só há relativamente poucos anos, desde os anos 80, é que está no vinho do Porto, quando comprou a Ferreira, depois comprou a Forrester, comprou a Ofley e uma série de outras marcas. Mas essa é uma empresa portuguesa, familiar portuguesa, e das poucas empresas portuguesas internacionalizadas, porque está a produzir em Espanha, as bodegas Land, na Nova Zelândia, no Chile no Chile e na Argentina. Portanto, é uma empresa internacional, mas portuguesa. Esta sim é a única que eu tenho a certeza que é 100% portuguesa. Capital português e familiar. Depois temos uma outra empresa que foi comprada, a quinta, que é a Sós Vinos, que tem marcas que todos já ouviram falar. A Burmester, a Callen, a Barros. A Sós Vinos pertencia a uma caixa de crédito espanhola, da Galiza. Quando houve o problema com as caixas de crédito da Galiza, foi abocanhada, desculpem a expressão pouco técnica, pelo Banco Central de Espanha e depois foi vendida a um banco venezuelano. E hoje é detida por um banco, por acaso um banco familiar, e é um dos homens mais ricos do mundo, que é o dono desse banco, que é o Banesco, é de uma empresa detida a 100% por uma empresa venezuelana. O que é isto? Podíamos dar uma série de outros exemplos, de nomes que todos conhecem. A Niport. O Dirk Niport, que todos terão visto já, porque ele é uma figura muito especial e muito curiosa, e aparece muito na televisão. O Dirk Niport é uma família que está cá, holandesa, de origem holandesa, não inglesa, há 6 ou 7 gerações. Portanto, eu não lhe sei responder. Eu acho que estes exemplos dão muito... Quer dizer, há muito capital. Eu diria só, há uma coisa é certa. Toda a gente se queixa, ou melhor, muitas pessoas se queixam, e às vezes vê-se isso na imprensa, de que a região de Mercado do Douro é uma região muito estrita em termos de regras. E é. Eu julgo que a região de Mercado do Douro é a região mais controlada, mais regulamentada e mais controlada do mundo, região vitícola, mais controlada e mais regulamentada do mundo. Mas o que nós verificamos é que há empresas estrangeiras, francesas, venezuelanas, enfim, podia dar uma série de outros exemplos, ou produtores de vinho de outras regiões do país que vão para o Douro. Isto há de querer dizer alguma coisa. A questão daquilo a que chamou os eixos francófono e anglófono, podia dizer de outra maneira, há bocadinho disse que pouca gente diferencia um Tawny de um Ruby, não é? Aquilo que pode-se dizer, isto está a mudar, que o mercado anglófilo ou anglófono é um mercado muito mais de rubis. Para quem não está familiarizado, aqueles vinhos mais carregados, os vintage, os LBVs, os Late Bottle Vintage. E o mercado francófono, um mercado muito mais de townies,
a cor tawny, mais ou menos esta cor, a cor peço desculpa, da sua camisola, mais ou menos, de vinhos que evoluem em madeira, e, portanto, que têm muita oxigenação, enquanto que os outros vinhos mantêm aquela cor muito carregada, o tempo depois amacia, mas mantém aquela cor muito carregada porque evoluem em um sistema de redução dentro das garrafas, portanto, com pouca oxigenação. Basicamente, a diferença é esta, entre os dois tipos de vinho. Eu acho que isso está a mudar, porque até a maneira como nesses mercados se bebia vinho do Porto, nos pubs ingleses era vulgar ouvir-se há 15 anos, 20 anos atrás, pedir um Porto. Hoje não pedem um Porto, hoje não houve ninguém pedir um Porto, ninguém pede um Porto. Em França, eu vi outro dia, até fiquei admirado, eles tomam como o vinho do Porto, mais tawny, como lhes disse, como um vinho aperitivo. Em França, o vinho do Porto é vin apéritif, ponto. E bebem-nos em copos grandes, portanto, consomem bastante. Só que em vinho do Porto, o preço médio não trouxe esses dados também, mas o preço médio, estão divulgados, o preço médio do vinho do Porto em França é de 3 euros e muito pouco. O preço médio do vinho do Porto em Inglaterra, preço médio, vale o que vale, mas é o único elemento de comparação que nós temos. O preço médio em Inglaterra, se não erro, anda pelos 7 euros e qualquer coisa. 7 euros e muito, julgo eu. Portanto, há manifestamente diferença nestes mercados. Claro, está a mudar, mas está a mudar muito lentamente. E nós temos um problema, todos nós portugueses, não é apenas os produtores de vinho do Porto, é que o vinho do Porto é muito tradicional. Eu costumo dizer que o vinho do Porto quer manter-se como um vinho muito tradicional, mas tem de se modernizar, porque se não conseguir modernizar-se, vai perdendo clientes à medida que eles morrem. E, portanto, nós temos de encontrar, não fui por aí, podia ter ido por aí também, nós temos de encontrar novas formas de beber o vinho do Porto, novos momentos para beber o vinho do Porto e novos consumidores de vinho do Porto. Se nós, quando eu digo nós, é a entidade reguladora, que é o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e as empresas, se nós não formos capazes de fazer isto, a estes 3 níveis, o vinho do Porto corre riscos sérios, sendo que o vinho do Porto é dos poucos vinhos licorosos, que é assim o termo técnico, que se tem mantido em relativa estabilidade, depois de uma queda grande de 2000 a 2011, em 2011 até agora tem-se mantido uma relativa estabilidade, ao mesmo tempo que outros vinhos, como o conhaque, como o xerez, que tiveram quedas abruptas, com problemas gravíssimos em termos sociais, em termos económicos, nas respectivas regiões. Com problemas gravíssimos. E o vinho do Porto tem-se mantido. Portanto, nós temos conseguido, as empresas têm conseguido, têm tido muita resiliência, têm conseguido manter-se com bastante estabilidade. Mas a nossa grande preocupação é, efetivamente, essa, é encontrar novas formas de consumo, novos momentos de consumo e novos consumidores. Se nós não o fizermos, como eu dizia, vamos morrer com os clientes. Fez uma pergunta, como dar uma identidade global. Eu acho que essa, eu estava a ver, eu até estava para nem a referir para ver se passava, mas essa é uma pergunta dificílima, como imagina, até por tudo aquilo que eu disse, e deixei aqui uma série de elementos em relação a isso. Se for para o Oriente, se for para fora de Portugal, há muitos testemunhos disso. Para além de alguns jogadores de futebol, muito poucos, é o Figo e o Cristiano Ronaldo, e do vinho do Porto, as pessoas não conhecem Portugal. O vinho do Porto tem uma identidade superior ao país. Está a mudar agora por causa do turismo, e não vou falar nisso. Isso levava-nos muito longe. Mas o vinho do Porto é uma marca muito forte, eu podia ter-se centrado só nisso, é uma marca que efetivamente tem muita força. Eu digo às vezes até que o vinho do Porto é maior do que ele próprio. Porque repare, um produto
que vale apenas 370 milhões de euros, todas as empresas, valem a Taylor, a Symington, aquelas empresas que nós conhecemos, valem apenas 370 milhões de euros. Podia estar aqui montes de exemplos. A Amorim fatura 1.000 milhões de euros. Uma empresa fatura 1.000 milhões de euros. Não é? Portanto, isto para lhes dar, para relativizar as coisas. Não é? Portanto, como é que com um produto que vale tão pouco, relativamente, bem entendido, mas com um produto que vale tão pouco, nós temos uma visibilidade tão grande? Porque temos que há um reconhecimento muito forte relativamente ao... As pessoas podem não saber o que é o vinho do Porto. Os portugueses, como vimos também, podem não saber o que é o vinho do Porto, mas já ouviram falar e conhecem e têm referência do vinho do Porto. Isto é fortíssimo e é algo que nós, portugueses, não damos suficiente peso. Hoje, há bocado, uma hora antes de eu vir para cá, telefonou-me a assessora diplomática atual do Presidente da República, exatamente por causa disso. Como é que nós podemos melhorar este posicionamento? A embaixadora Ana Martinho. Não é segredo. Portanto, não lhe sei responder, só sei fazer alguns comentários, mas quer dizer, se alguém tiver alguma resposta, eu agradeço que venha ter connosco e nós, apesar de sermos administração pública, arranjaremos maneira de pagar bem. Ok, muito obrigado. Mais alguma questão? Então, se estiver tudo claro, agradecemos mais uma vez a sua conferência, a sua disponibilidade. Desejamos muito sucesso para a liderança que está a fazer à frente do Instituto de Vinhos do Porto, esperando que ela contribua também para expandir essa marca a nível global. E obrigado pela vossa presença, bom fim de semana e estamos todos reconhecidos ao Sr. Presidente. Obrigado.